Olá, seja muito bem-vindo a mais um Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido por 3 emissoras, Supercanal TV, TV Sistec e UNEC TV. Ele tem 51 anos de idade, é filho de Paulo Roberto dos Santos e de Nair Silvestre dos Santos. É natural de Cachoeira do Itapemirim, no Espírito Santo, sempre trabalhou ajudando os pais desde os 15 anos até a sua ida para o Seminário Teológico. Casado há 26 anos com a enfermeira Cátia Aparecida dos Santos, é pai de 3 mulheres. Miriele Paula dos Santos, com 24 anos, que é fisioterapeuta. Miriam Paula dos Santos, de 15 anos, que está cursando o ensino médio. E Micaele Paula dos Santos, com 8 anos, que está no 3º ano do ensino básico. Não saia daí, já já você saberá quem é esse nosso convidado muito especial de hoje, aqui no Começo de Conversa. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa aqui pela UNEC TV, TV Sistec e Supercanal TV. Vamos agora ao quadro Você na Tela do Começo de Conversa. A produção vai rodar aí 2 vídeos dos nossos telespectadores. Olá, eu sou Elizabeth, residente no município de Ipatinga. Acompanho o programa Começo de Conversa, apresentado pelo Dr. Eugênio Maria Gomes através da internet. Gosto muito pela diversidade de assuntos apresentados através de seus entrevistados. Parabéns, doutor Eugênio. Convido vocês todos a assistirem, vale a pena. Luciana, convido vocês para prestigiarem o programa Começo de Conversa. É uma forma de ficarem informados e de adquirirem conhecimento do dia a dia. Super indico. Nossos agradecimentos e a participação muito especial da Elizabeth e da Luciana. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie os seus comentários, a sua sugestão ou o seu recado através do endereço começodeconversa@uol.com.br ou através do WhatsApp 033 98899 2831. Formada em Ciências Sociais e Teologia, com pós-graduação em Gestão Estratégica, com ênfase em Comunicação, Marketing e Recursos Humanos e em Aconselhamento Cristão, ele é membro do Conselho Municipal de Assistência Social em Caratinga e da Pastorear, Conselho de Pastores de Caratinga, coordenador da Fundação Metodista em Caratinga e pastor-presidente da Igreja Metodista em Caratinga. Também atua como cooperador do Movimento Negro São Benedito aqui em Caratinga. É professor de Sociologia na Escola Estadual Professor Joaquim Nunes, é membro do Conselho de Assistência Social do município e já foi membro-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Você vai saber um pouco mais agora no Começo de Conversa sobre a vida e atuação do pastor Marco Antônio dos Santos, da Igreja Metodista em Caratinga. Pastor Marco Antônio, tudo bom? Tudo bem, graças Prazer a Deus. Muito grande recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu quase que cansei de ficar lendo aqui as suas atividades, viu? E sobra tempo para o lazer? Pouco, mas sobra. Mas sobra tempo, né? Pouco, muito pouco, mas sobra. A vida do pastor da igreja com a Igreja Metodista é cheia de atividades, né, pastor? Muito. Além disso, a gente tem um trabalho intenso de gabinete pastoral, de acompanhamento e supervisão dos grupos pequenos. A gente supervisiona aí as congregações da cidade de Inhapim, Ibaporanga, Entre Folhas, os trabalhos aqui realizados. Então, realmente é um trabalho muito intenso. Graças a Deus por isso. E ainda 3 filhas, né? 3 filhos, eu sempre gosto de brincar também. 2 cachorrinhas, né? Ah, é? Nós temos as 3 filhas. Lá em casa as mulheres mandam, as na verdade. Mulheres mandam. As 3 filhas, a esposa, e ainda tem de presente animais. ainda 2 cachorrinhas. E nunca quis ter um filho, não? Olha, no primeiro momento, sim. Eu queria muito ter um rapaz. Depois veio a Miriele, e depois da Miriele eu só quis realmente, literalmente, ter menina, porque eu fico um príncipe dentro de casa, né? É muito gostoso, viu? Eu também tive uma trajetória desse tipo, sabe? Eu tive primeiro as meninas, vieram as meninas, 4 filhas. Nossa. Aí depois veio o filho. E eu também queria, se viesse 5, estava muito bom, porque ter filho é muito bom, né, pastor? É gostoso demais. A gente se sente bem, à vontade, elas são carinhosas, viu? Acolhedoras. Então, vi um momento muito gostoso dentro da minha casa. Muito bem. Eu vi aqui que o senhor participa do Movimento Negro São Benedito. É um movimento. Participa não, o senhor é cooperador desse movimento. Isso. É um movimento que tem em Caratinga, um movimento
que está crescendo? Tem algumas articulações nesse sentido, né? Tem um conselho, inclusive, de igualdade racial aqui em Caratinga, e nós temos, através da fundação, 2 representantes, e nós temos assim, um diálogo muito gostoso. Em alguns momentos já fiz reflexão bíblica, né? Sobre a questão, por exemplo, do negro na Bíblia, né? Os desafios de a gente poder conciliar essa questão de lutar pela igualdade racial, né? Respeitar as pessoas. Então a minha colaboração é no sentido de estar junto, refletindo a Bíblia, refletindo palavra, dialogando, buscando encontrar assim, caminhos que possam buscar sinalizar essa graça de Deus em meio a um país tão desigual. Tão desigual. O senhor percebe esse racismo? O senhor percebe o racismo em Caratinga? Quer dizer, o senhor já foi vítima de racismo? Olha bem, isso com os meus alunos a gente está sempre num processo de diálogo. Eu não gosto muito dessa ideia de estatística de Brasil, não. Eu gosto de olhar para dentro de Caratinga. E quando a gente começa a olhar dentro de Caratinga, a gente percebe onde estão os negros de Caratinga, onde eles moram. Quando a gente vai nas universidades, e principalmente daqueles cursos mais caros, como por exemplo medicina, né? Você dá uma olhadinha e vê quantos negros você tem nesses cursos. É interessante, eu enquanto pastor, às vezes eu vou em algumas festas da classe média, só tem eu de negro. Engraçado. Quantos empresários negros nós temos? Quantos empresários negros? Quantos prefeitos nós já tivemos negros? A gente começa a fazer esse tipo de reflexão e a gente vai ver que, na verdade, a desigualdade racial ela é presente, né? E aí tem um processo todo histórico, né? É uma desigualdade racial que está ligada diretamente à desigualdade social, inclusive, né? Porque onde eles moram, né? Onde os negros moram. Porque a gente fala em desigualdades, né? Então são desigualdades que são refletidas em todas as áreas econômicas, né? Inclusive é interessante quando você faz essa pergunta se em algum momento eu já sofri no meu próprio casamento. Né? Quando conheci a esposa, né? Muito bonita por sinal. Ela é branca ou negra? Ela é um misto, né? Um misto. Dessa realidade brasileira também. E a família dela, a princípio você vai casar com aquele negro, né? Aquele negão. E aí ali eu já enfrentei essa discriminação, viu? E foi interessante porque depois da convivência, do relacionamento, hoje eu sou muito querido na família, a família me acolhe, mas foi um processo de superação, viu? O pastor, como que acontece a sua ida para pastorear, quer dizer, para o senhor se tornar pastor? Sua família é toda metodista, ou evangélica? O senhor veio de uma família evangélica? Foi um caminho natural? Ou foi uma ruptura qualquer na sua caminhada? Como é que acontece isso? Olha, foi interessante porque eu fui, meus avós metodistas, né, uma tradição metodista, os pais, então fui criado nesse movimento. E aí a vocação acontece assim na caminhada. A gente vai se envolvendo, trabalhando. E interessante, a Igreja Metodista, ela tem um processo que eu acho muito interessante, porque o pastor, ele recebe a sua vocação, mas a comunidade tem que reconhecer essa vocação. Então, quando eu recebi essa vocação, a minha comunidade disse assim, não, ele realmente tem vocação. E quando o senhor fala comunidade, qual comunidade? A comunidade de pastores ou a comunidade a igreja local. A igreja local. Isso, a igreja local. O leigo? Isso, o leigo lá, o membro, ele reconhece. Porque se ele falar, ele não tem jeito de pastor, quer dizer... Isso, porque para mim poder ir para a faculdade... Mas a intuição do pessoal, só desculpa, até interromper, Sim. A intuição deles é algo que vocês consideram como divino? Se eu não gosto do senhor, vamos supor... Então tá, eu estou na igreja e certamente a maior parte dos membros da sua igreja são brancos. Sim. Né? Sim. E aí chega um pastor, é um negro que quer ser pastor. Como é que funciona isso? Olha como que é bonito esse processo, e essa é uma das marcas da Igreja Metodista. Nós somos a igreja que a gente chama conciliar. Então eu, no primeiro momento, eu venho desempenhando na igreja local várias atividades. E eu fui para uma congregação, um ponto missionário chamado Zumbi, né? E nesse ponto missionário ali eu comecei a desenvolver diversas atividades de trabalho.
A igreja, então, simplesmente reconhece, não, olha, ele tem chamado e tem vocação. E eu, ao mesmo tempo, me coloco à disposição, dizendo, olha, eu tenho uma vocação pastoral. E a igreja disse assim, pelo trabalho dele, pelos frutos dele, pelo aquilo que ele vem desempenhando e realizando, realmente ele tem a vocação pastoral. E aí, nesse processo, olha como que acontece hoje na Igreja Metodista. Eu tenho um ano, a gente chama de POV, Programa de Orientação Vocacional. Nesse programa, depois que a igreja, então, disse ok para esse pastor, eu passo um ano sendo supervisionado por um pastor, fazendo um projeto com o pastor. Ao final desse ano, eu tenho uma supervisão psicológica, uma orientação psicológica, uma orientação pastoral, e tenho que prestar um vestibular. E depois desse processo todinho de um ano, e eu só posso fazer isso depois de ter 3 anos de membro enquanto igreja, eu vou então para São Paulo estudar. Então eu passo lá durante 4 anos. Depois de 4 anos estudando, eu volto, nomeado pelo bispo, e aí eu tenho uma supervisão de até 3 anos para oficializar, na verdade, essa minha vocação, no sentido de que eu sou chancelado, como, na verdade, a gente chama de presbítero na vida da igreja. Muito bem. E o senhor passou por esse processo todo? O senhor estava no Espírito Santo, em Vila Velha. Isso. E nasceu em Cachoeiro e a família mudou para Vila Velha, é isso? Nasci em Cachoeiro e assim que recebi essa vocação, eu fui estudar. Ah, então o senhor já foi estudar. Isso. Aí o senhor foi para Vila Velha, depois São Paulo, é isso? Isso, São Paulo. Na verdade, na minha época, eram 2 anos em Belo Horizonte. Então o senhor passou por BH também? Isso, e 3 anos em São Paulo. 3 anos em São Paulo. Atualmente, você já faz direto 4 anos em São Paulo. Passou nesse percurso seu aí, para se tornar pastor, algum momento de incerteza? Essa pergunta é muito interessante, porque veja você, eu descrevi para você todo o processo. Isso. Mas quando aconteceu a primeira vez, foi muito forte para mim. Por que eu digo isso? Passei pelo processo da igreja, a igreja reconheceu que eu tinha chamado, vocação. Quando eu fui fazer o exame psicológico, a psicóloga me reprovou. Isso, eu fiquei reprovado, a psicóloga, e ela deu uma orientação dizendo que eu teria que, não estaria apto para exercer o ministério pastoral e que eu deveria fazer um curso que pudesse me dar condições de trabalhar socialmente, que eu tinha uma vocação também para música, e nesse laudo eu voltei muito frustrado. E essa psicóloga é a psicóloga da igreja? Isso, da igreja. A igreja que indica. Isso. E ela me deu esse laudo, eu voltei e fiquei assim quebrado, porque era aquela ideia de que uma criança que está com a bala na mão e de repente alguém tira essa bala da sua mão. Foi um processo, e eu voltei e recompus a minha vida e disse assim, eu vou fazer tudo aquilo que a psicóloga orientou. Mas eu queria ser pastor mesmo. Mesmo assim eu quero ser pastor. E música? E essa vocação para a música? Eu gosto de música? Isso, tocava instrumento? Eu tenho um LP. Bacana, eu tenho um play. Canta. Bacana. Compõe também. tem algumas composições. A igreja deve ter pensado assim, não vamos perder esse cantor não, né? Se virar pastor não vai virar músico. Ou pode ser as duas coisas? Pode ser as duas coisas. Então eu voltei e realmente fiz o curso de Ciências Sociais, gravei o meu LP, conheci a minha esposa, Cátia Aparecida dos Santos, da qual eu casei. Então, assim, eu obedeci aquela orientação da psicóloga. E depois o senhor voltou para a nova avaliação psicológica? E aí eu recomecei a minha caminhada de novo, todo o processo. E aí, graças a Deus, desse processo, estou hoje há mais de 20 anos no Ministério Pastoral. E morando em Caratinga há 14 anos. Morando em Caratinga. Eu quero saber como que o senhor veio parar em Caratinga, mas aí daqui a pouco a gente precisa fazer um intervalo, infelizmente. A conversa está muito boa, não sai daí, nós voltamos já com mais um começo de conversa com o pastor Marco Antônio, da Igreja Metodista de Caratinga. Nós voltamos já. Estamos de volta com o começo de conversa, um programa transmitido pela Super Canal TV, TV Sistec e o NEC TV.
Você que chegou aí agora vai poder acompanhar o segundo bloco de uma entrevista muito interessante com o pastor Marco Antônio, da Igreja Metodista de Caratinga. Pastor Marco Antônio, e Caratinga, como é que o pastor que estava trabalhando em Vitória, em Vila Velha, passou por São Paulo, passou pelo Horizonte e veio parar em Caratinga? Olha, foi uma experiência, no primeiro momento, muito frustrante. Eu estava há 8 anos em Vila Velha. Vila Velha é aquela cidade gostosa. Maravilhosa. Muito boa cidade. Sua esposa era da região lá de Vila Velha? Era de Cachoeiro, de Itapemirim. E eu estava numa igreja de classe média. Então, a igreja onde eu estava, o meu gabinete pastoral ar-condicionado, eu tinha uma Kombi, um automóvel utilitário à minha disposição, banco todo almofadado, gostoso para você sentar. Vida tranquila. Isso. Numa região de praia maravilhosa. E é interessante que, quando eu cheguei nessa igreja, ela estava vivendo um processo muito difícil, e a gente conseguiu superar esses processos difíceis, e eu morava numa casa e fui assaltado 2 vezes. E essa casa, então, os irmãos da igreja, pastor, olha, parece que marcaram o senhor. E pegaram o mesmo valor do aluguel e falaram, pastor, procura uma outra casa, num outro lugar, com esse valor X estabelecido por nós. Bem, eu fiz esse valor, eu procurei uma casa, encontrei um lugar, eu acredito que é o lugar dos sonhos. No meu condomínio tinha sauna, piscina, quadra, lugar para você a prática de esporte, 2 quarteirão da praia, próximo do shopping. Então, eu diria assim... maravilhoso. Era o paraíso. É o lugar, acho que todo mundo gostaria de estar. E, enquanto pastor, eu estava desfrutando disso, graças a Deus, em função dessa situação do assalto, do mesmo valor, consegui um condomínio assim, num preço muito razoável, e foi uma experiência muito gostosa. Estava desfrutando bem, um salário tranquilo enquanto pastor. De repente, meu bispo fala assim, pastor Marco Antônio, você vai para Caratinga. Olha, você sabe que aquele negócio de cair o chão? E eu... Só conhecia Caratinga, não? Eu tinha vindo aqui há muito tempo atrás, num encontro que aconteceu aqui, mas sem conhecer a cidade, vim no encontro, fui embora. E aí eu fui pesquisar na internet sobre onde é Caratinga, o que é Caratinga, e fui ver lá, Caratinga, tá? Pegando lixo, recolhe o lixo em carroça. Nossa. Aí eu falei assim, não é possível, seu bispo, o que o senhor fez comigo? O senhor tá me... foi um choque, Caratinga. O bispo, isso é uma determinação, quer dizer, te dá esse direito de escolha? Não. Ele, uma vez que ele bateu o martelo, a minha função é obedecer. E a igreja aqui tinha perdido o pastor, ou estava saindo porque a nossa igreja é uma igreja, a gente fala de inconexão, quando você tira um de lugar, você tem que colocar outro. Muito bem. E aí bateu o martelo na sua cabeça. Bateu o martelo na minha cabeça. Você vai largar essa vida boa aqui e vai para Caratinga. Vai para Caratinga. A esposa tinha feito vestibular, nós perdemos o valor da inscrição, da matrícula, tudo. E aí começou a crise, na verdade, né? Vou para Caratinga. E venho aqui escolher onde eu vou morar, porque a parte de administração, a igreja tem uma parte administrativa, então, como ela não tinha a sua residência própria, eu vim para escolher. Escolhi o lugar onde eu iria morar. Uma semana antes, alguém me liga e diz, pastor, a casa que o senhor escolheu, o senhor não vai poder morar. Por quê? Porque a corretora mostrou o apartamento errado para o senhor. O senhor vai ter que chegar aqui em Caratinga e escolher aonde... Ok, tudo bem. Preparei a mudança, o carro era para chegar numa segunda-feira, chegou numa sexta. E aí eu comecei a fazer a mudança. No momento que eu comecei a fazer a mudança, começou uma chuva muito forte. Isso que ano que foi? 2004. 2004. Foi a época da enchente? Eu vou chegar lá. Era muita coisa conspirando para o senhor não ficar em Caratinga. Não chegar em Caratinga. Então o caminhão do outro pastor chegou e a minha mudança tinha que descer para a mudança dele subir. Então estava chovendo. Aí o pastor falou assim, quem é que coloca a mudança na chuva primeiro? E já começou o impasse da mudança. Aí
Bem, nesse intervalo, eu precisava de pegar os meus livros na secretaria da igreja, porque eu estava planejando arrumar isso para segunda e o caminhão chegou na sexta. Nesse intervalo, eu ia buscar o livro, no trajeto para a igreja, de Kombi, veio um outro carro e eu bati. Bati, tive um acidente. Fiquei com a perna agarrada, corpo de bombeiro, e é interessante que eu tinha desfeito já o meu plano de saúde. A primeira vez que eu precisei de usar literalmente meu plano de saúde, não pude utilizar em função de que eu havia cancelado, porque eu estava vindo para Caratinga. Fiquei em observação durante alguns momentos no hospital, e me tiraram lá da ferragem, acertaram direitinho. A Kombi teve uma perda significante e saí do hospital com o rosto inchado, mas o meu propósito era vir justamente para Caratinga. E vim para Caratinga, fui para Cachoeiro, peguei o meu pai e viemos para minha mãe e meu pai, viemos para Caratinga. Na chegada de Caratinga, o que acontece? Eu ligo, estou aqui em tal lugar parado, estou esperando a chuva passar. E ele falou assim, olha, Caratinga deu uma enchente. Nossa. E eu chego no dia da enchente. Quando eu chego no dia da enchente, tudo conspirando para mim realmente não vir para Caratinga. Quando eu chego no dia da enchente, aí tinha que procurar casa para morar ainda, alugar. E não, em função da situação na cidade, não consegui, tive que ficar na casa de alguns irmãos. Nesse período foi um período difícil, porque a pessoa que estava fazendo a mudança, pastor, eu vou deixar essa mudança em qualquer lugar aqui, porque eu preciso ir embora. Não tem jeito, eu não consegui casa. Aí o dilema, toda a situação difícil. Nesse intervalo, a gente faz, nesse processo, a gente faz a reunião com os membros da liderança da igreja. No primeiro domingo que eu faço a reunião, o que acontece? O tesoureiro, há 22 anos, ele morre. Nossa. Morre, 22 anos do tesoureiro. É muita aprovação, hein? Olha, Caratinga realmente... Muita aprovação para o pastor. E o senhor já está aqui há 14 anos. Estou aqui há 14 anos. Aí o senhor saiu do sol, daquela maravilha lá de conforto, de uma cidade bonita, chegou numa cidade acolhedora, um povo que deve ter te recebido muito bem. Foi. Uma cidade mais tranquila, não, pastor? Olha, e eu vou dizer para você... Está feliz em Caratinga? Que eu estou muito feliz em Caratinga. Cidade das Palmeiras, tem uma pedra linda, uma lua que nasce bonita ali. E penso até que o caratinguense não valoriza a cidade que tem. É verdade? Porque... Aqui eu acho que nós somos de fora, eu também sou de fora de Caratinga, sou cidadão honorário, sou também cidadão honorário de Caratinga. Sim, cidadão honorário de Caratinga. Uma cidade muito boa para se ver, né? Muito, temos bacana, um povo acolhedor, gostoso. Então alguém perguntou assim, pastor, o que é melhor, Caratinga ou Vila Velha? Eu falei assim, olha, depende do que você entende por melhor. Se tivesse que escolher para morar, e na verdade eu já defini, eu prefiro morar em Caratinga. Se tivesse que voltar para Vila Velha hoje, o senhor faria o processo inverso, quer dizer... te causaria um certo desconforto, vamos chamar assim. Com certeza. Porque você criar filhos, você ter relacionamentos, aproximação com as pessoas. É uma cidade interior, relativamente tranquila, tem questões de violência sim, mas num grau muito menor que as capitais. Muito menor. Com ótima faculdade, né? Quer dizer, sua filha estudou aqui na UNEC, não é isso? Estudou aqui na UNEC, a esposa estudou aqui na UNEC. Não estudou lá, mas veio fazer enfermagem. Veio fazer enfermagem aqui em Caratinga. As melhores escolas de enfermagem de Minas Gerais. Melhores escolas de fisioterapia de Minas Gerais. Eu tenho certeza que são duas muito bem formadas. Uma formação muito boa. Estão trabalhando as duas? A filha, ela montou uma clínica. Tem uma clínica. Está trabalhando. Vitae. E a esposa não. A esposa está em casa... aguardando assim um espaço e um momento, uma oportunidade para desempenhar o seu trabalho. Pastor, teve uma questão sobre um problema de saúde com a sua sogra, é isso? Que causou algum transtorno maior na sua caminhada, não? É interessante você perguntar. Problema de saúde, a minha sogra, como eu disse, ela era uma pessoa muito difícil. Uma resistência no primeiro momento em relação pelo fato de ser negro. E é interessante a minha sogra, que quando eu chegava para namorar,
ela não sabia ver hora e de repente, quando o galo cantava, ela começava a bater a janela. Pá, pá. E era a forma que ela tinha de me mandar embora. É bom, então você ficava até de manhã. Mas não, o galo, rapaz. O galo canta 5 horas da manhã. Não, aquele galo era especial, rapaz. 8 horas, tinha dia que ele estava cantando. Da noite? Da noite. Vontade de matar o galo, rapaz. Não passou muitas vezes. Galo treinado pela sogra. Pra espantar o gelo. Mas por outro lado, tinha dia que o galo não cantava 8h30, não cantava. Sei lá. E aí eu ficava até mais tarde. E foi um processo assim, entre eu e a sogra, um processo no primeiro momento muito difícil, sabe? Porque às vezes eu ia buscar a Kátia para sair, ela dizia, não, hoje não vai sair, ponto final. A minha sogra. No dia que eu casei no civil, eu fui falar, ó, nós vamos comer uma pizza. Vocês não vão comer pizza. Eu falei, mas acabei de casar. Não, aí tem que argumentar, então foi um processo difícil, doloroso. Mas olha que coisa interessante como Deus transforma. Na medida que a gente foi convivendo, ela, no último momento dela, ela me chamou, eu estava na lua de mel, mandou chamar e disse assim, olha, eu queria te pedir perdão por tudo que eu fiz com você. Bacana. E foi um espaço gostoso e chamou a Kátia e disse, Kátia, Deus colocou esse moço na sua vida. Respeite e ame ele. Bacana. Deus está me chamando. Foi a expressão que ela usou. Deus está me chamando. E agora eu falei com Deus, eu posso ir porque eu deixei a minha filha em boas mãos. Então foi uma experiência muito forte, né? Da gente ver como Deus trabalha e muda a história da gente com atitude. Não é? Né? Pastor, a conversa está muito boa, mas infelizmente nós temos que fazer um rápido intervalo. Você não saia daí. Nós voltamos já com mais pastor Marco Antônio da Igreja Metodista de Caratinga. Não perca o terceiro bloco, sensacional. Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa, um programa transmitido pela Super Canal TV, pela UNEC TV, pela TV Sistec. Você que chegou aí agora vai poder assistir ao terceiro e último bloco de uma sensacional entrevista com o pastor Marco Antônio dos Santos, da Igreja Metodista de Caratinga. Pastor Marco Antônio, quais são os grandes desafios de um pastor da Igreja Metodista? Olha, eu diria 2 desafios. Um é você tratar a igreja como família. É interessante porque quando você pensa em igreja e família, você pensa em diálogo, você pensa em respeito, você pensa em perdão, você pensa em aconchego, afetividade, valorização da criança, do idoso. Quando você pensa em família, tudo muda. Então eu vejo a igreja como família. E John Wesley tinha uma frase muito interessante, ele dizia que a função do metodista é espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Então, ele via o mundo como paróquia. A igreja ela não está restrita a um espaço e a uma denominação. Então, eu sou pastor hoje da comunidade, da cidade de Caratinga. Então, para mim, são dois fatores. Quando eu penso na igreja como família. E o outro fator é que a minha paróquia é o mundo. Eu sou pastor de Caratinga, eu não sou pastor da Igreja Metodista em Caratinga. Então, as ovelhas que são desafiadas a ser pastoreadas por mim é a cidade, com amor, com carinho, vendo nessas pessoas uma família, um irmão, uma irmã, alguém que precisa do meu carinho e do meu abraço. E quais são os grandes desafios da evangelização cristã hoje, no mundo de hoje? Nessa questão pós-moderna, eu vejo 2 situações importantes. Uma é você poder, ao trabalhar com as diferenças, respeitar as diferenças, conviver com as diferenças, amar as pessoas independente das suas escolhas. Então, esse é um desafio para a evangelização hoje pós-moderna. Mas há um outro também. Nós estamos numa sociedade muito relativista. Então, o outro desafio é firmar princípios. Então, se por um lado a gente acolhe as diferenças, entende, mas por outro lado a gente precisa firmar princípios. E esses princípios estão estabelecidos na Bíblia, na Palavra de Deus, que para nós
é a nossa única regra de fé. Então, são esses dois desafios pós-modernos que acredito que a gente precisa vivenciar, respeitar as diferenças, trabalhar com as diferenças, mas firmar princípios, ser tolerante com aquilo que precisa ser tolerável e intolerante com aquilo que é intolerável. Muito bem, eu estou aqui com um folder da Fundação Metodista de Ação Social e Cultura. Um folder muito bonito. Pastor, qual que é a história de criação dessa Fundação Metodista de Ação Social e Cultural? Uma história linda. Linda no sentido de atender o desafio, mas não pelo aquilo que aconteceu. Estávamos num culto lá no bairro Esperança, e inclusive estava falando sobre o vento, né? Os ventos que a gente sofre, e ele entrou no nosso espaço um menino. Esse menino, num determinado momento, alguém o chamou e ele desceu, e ali ele foi esfaqueado. E nesse processo, esse menino veio a falecer. Foi assim, um ato de muito desespero no primeiro momento, porque a mãe dele estava próxima à igreja. A gente presenciou indo até o pronto-socorro, vendo toda aquela situação. E aquela noite foi uma noite que a gente não conseguiu dormir, em função de todo o trabalho, e foi muito doloroso. E aí eu desafiei a igreja e disse, olha, nós não podemos ver e aceitar isso de forma passiva, de alguém que foi retirado de dentro do nosso templo, e a gente ficar trabalhando isso como se fosse normal. E aí a gente começou a pensar em que nós poderíamos fazer para estarmos juntos, a comunidade, expressando o nosso carinho, o nosso amor, fazendo uma intervenção junto às nossas crianças. Então a fundação nasceu nesse contexto aqui em Caratinga, num contexto que a gente entende que fazer missão é estar junto com as pessoas, é estar dando aquilo que Deus nos proporciona, dar para que as pessoas sejam alcançadas com uma vida em abundância. E quais são os principais projetos hoje desenvolvidos pela Fundação? Olha, nós hoje temos 3 projetos atendendo crianças. Nós temos um projeto chamado Sombra e Água Fresca no bairro Esperança, no bairro Aparecida e no bairro Anápolis. Nós temos taekwondo, temos capoeira, temos uma sala de informática, temos fábrica de música, temos trabalho com agrocesta, parceria, temos parceria com o CRAS, temos parceria com diversos empresários também que fazem esse investimento no nosso trabalho. Nós temos um sonho, nós ganhamos um terreno para a construção de uma comunidade terapêutica em Sapucaia, 32 mil metros quadrados, enfim, temos uma atividade muito intensa no que se refere ao trabalho social dentro da nossa cidade. Pastor, infelizmente nosso tempo está acabando, só tem aí 1 minuto para suas considerações finais, deixar aí o seu recado para os telespectadores da TV Supercanal, da UNEC TV e da TV Sistec. Olha, eu quero agradecer pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. E o Evangelho de Cristo é um Evangelho transformador, é um Evangelho da graça. A gente não merece esse Evangelho tão bonito, tão belo, mas Deus, com seu infinito amor, nos proporcionou essa possibilidade de um dia ter um encontro com Ele e esse encontro mudar a gente de dentro para fora. Eu quero agradecer a comunidade que está nos ouvindo, dizer que você é alguém muito especial. Nos anime da vida, não deixe que os problemas e as circunstâncias possam abatê-lo. Pense que é um Deus misericordioso, bondoso, que está sempre desejoso de ver a família de uma forma diferente na sua presença. Que Deus te abençoe, meu ouvinte, e que a gente consiga juntos buscar esse Deus de uma forma muito intensa e contribuir para que a nossa sociedade seja uma sociedade melhor. Um abração para todo mundo e muito obrigado por essa oportunidade. Pastor, muito obrigado mesmo. Foi sensacional, é um bate-papo muito agradável e esclarecedor e um aprendizado para todos nós. E nossos estudos estarão sempre aqui à disposição. Obrigado. Do senhor e da Igreja Metodista. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E a você que nos assistiu, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.